Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aulinha de redação dissertativa. Eu sou a professora Fernanda Gomes e é um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Hoje o tema de uma redação que a gente vai comentar são os direitos da terceira idade. Como enfrentar esse desafio nacional? Então a gente vai pegar um tema, a gente já viu algumas técnicas aqui de produção, mas o tema vai exemplificar e ajudar com que a gente faça uma revisão do passo a passo de como estruturar uma redação. E esse tema também é um tema aí bem previsto para cair em várias provas. Então, pegamos o tema, nós vamos concentrar nessa classe, a terceira idade, e vamos, como estão querendo que enfrentemos esse desafio, vamos concentrar muito bem na solução, para dar uma proposta de intervenção adequada, sem ferir os direitos aí do cidadão. Então vamos lá, vamos começar com a nossa introdução. O Estatuto do Idoso, vigente desde 2003, assegura às pessoas com 60 anos ou mais direitos fundamentais. No entanto, a realidade vivida pelos idosos atualmente mostra o quão longe a prática da lei se encontra da teoria, visto que alguns direitos não são cumpridos. Nesse sentido, convém refletir sobre a inoperância do Estado e o descaso populacional. Como esse parágrafo foi montado? A gente tem esse parágrafo uma divisão de 3 partes. Primeiro, que a introdução, já começamos citando aqui o Estatuto do Idoso. Então, a gente citou o Estatuto do Idoso, afirmando que ele assegura às pessoas com 60 anos ou mais, aqui então a gente já está apresentando o tema, os direitos fundamentais. Após essa apresentação, viemos aqui com uma problemática. No entanto, é um conectivo adversativo. Ele está mostrando para a gente que vem uma oposição da ideia, ou seja, aqui vai vir a preocupação social. No entanto, a realidade vivida pelos idosos atualmente mostra o quão longe a prática da lei se encontra da teoria, visto que alguns direitos não são cumpridos. Então, a gente abriu afirmando que eles têm direitos fundamentais. Julgamos aqui a segunda parte do parágrafo, que foi a problemática. A gente entendeu aqui que direitos não são cumpridos. Então, a gente vai fechar o parágrafo. Para a gente fazer essa frase final, a gente usou nesse sentido. Notem que eu não usei um conectivo assim conclusivo mais pesado, tipo portanto, porque esses conectivos conclusivos mais fortes, vamos iniciar o último parágrafo da redação. Aqui a gente fechou apresentando o que a gente vai falar. Convém refletir sobre a inoperância do Estado e o descaso populacional, ou seja, apresentamos 2 fatores para que a gente argumente sobre o tema. Então, esse primeiro parágrafo ele está bem divididinho e ele resume tudo o que será falado. Agora, o que se deduz? Que no desenvolvimento, que são os outros 2 parágrafos, a gente vai falar no primeiro parágrafo a inoperância do Estado e no segundo parágrafo do desenvolvimento o descaso populacional. E esses 2 argumentos, principalmente esse da inoperância do Estado, serve para vários temas que a gente for trabalhar. Então é interessante, por exemplo, você vai trabalhar algum tema, você cita alguma coisa da lei, a gente pode iniciar a redação para outros temas, falando sobre a Constituição Federal. Aí você pode começar
falando que a Constituição Federal de 1988, ela assegura muitos direitos para o bem-estar do cidadão. Inserimos a problemática do tema, seja ele qual for, e já fechamos com essa citação dos argumentos. Então fica simples assim. Agora a gente vai para o desenvolvimento e vamos observar que nós vamos falar sobre a inoperância do Estado primeiro. Então vamos lá. Em primeira análise, observa-se que a saúde dos idosos é comprometida em função da ineficácia estatal. Na sociedade pós-moderna, as grandes empresas farmacêuticas, por visarem apenas aos lucros, sobem os preços dos medicamentos. Dessa forma, os tratamentos caros excluem boa parte da população senil, já que são uma barreira para os planos privados e para a garantia de uma vida digna. Então, a gente começou esse primeiro parágrafo apresentando o que vamos citar. Esse conectivo, em primeira análise, é um conectivo excelente que vocês podem usar para qualquer tema. Julgamos o conectivo, é obrigatório a gente conectar sim os parágrafos. Em primeira análise, observa-se que a saúde dos idosos é comprometida em função da ineficácia estatal. Já vimos que vamos falar da ineficácia estatal. Quando a gente escreve estatal, eu escrevi com letra minúscula, mas se você for usar o termo Estado, tem que ser com letra maiúscula. Então agora a gente vai argumentar por que o Estado está omisso nessa questão dos idosos. Então a gente mirou aqui na questão da saúde, falando sobre as empresas farmacêuticas, sobem os preços dos medicamentos. Argumentamos na segunda parte. Então, a primeira parte do parágrafo, eu citei o que vai ser falado. Na segunda parte, nós argumentamos sobre isso, sobre esse problema, e fechamos o parágrafo. Aqui a gente usou dessa forma um conectivozinho para fechamento de parágrafo. Dessa forma, os tratamentos caros excluem boa parte da população senil. Vocês observam que a gente colocou senil para que não fique repetido idosos, terceira idade. Então, quanto mais sinônimos a gente colocar, melhor, já que são uma barreira para os planos privados e a garantia de uma vida digna. Pronto, argumentado, agora vamos para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Soma-se ao exposto a situação de aviltamento social vivida por essa camada social. Nas ruas e até mesmo dentro de casa, os anciãos sofrem diversos desrespeitos, que incluem golpes financeiros e maus tratos. Além disso, o ageísmo, ao estereotipar a classe, contribui para a marginalização dos idosos, o que limita o desfrute pleno dos seus privilégios como cidadãos. Meninos, começamos esse parágrafo com soma-se ao exposto, que foi o conectivo para que ele seja um prolongamento do outro, porque aqui a gente está acrescentando uma ideia ao outro, então a gente não vai pecar por falta de coesão. Apresentamos o que será falado, que é a situação do aviltamento social. Então a gente vai falar de como esses idosos são tratados pela população, muitas vezes com desrespeito, discriminação. Então a primeira frase apresentou. Viemos com uma segunda frase, vocês estão vendo que eu gosto de colocar umas 3 frases, uma de início, outra de meio e outra de fim, né? Nas ruas e dentro de casa, eles sofrem desrespeitos, que incluem golpes financeiros e maus tratos. Estamos explicando aqui os desrespeitos sofridos por eles, estamos argumentando. Para a gente complementar essa argumentação,
Temos o além disso, ou seja, vamos acrescentar aqui uma ideia, só que um além disso é um conectivo aditivo diferente de soma-se ao exposto. É interessante a gente não repetir os conectivos. Aí a gente vem com esse termo aqui, o ageísmo. Esse termo, ageísmo, é um termo interessante para que a gente use quando formos falar sobre a questão dos idosos. O ageísmo é o preconceito das pessoas com relação à classe idosa mesmo. Ao estereotipar a classe, contribui para a marginalização dos idosos, o que limita o desfrute pleno dos seus privilégios como cidadãos. Então, fechei a minha ideia. Estamos notando também que eu não estou colocando soluções agora. A solução para a problemática a gente vai dar no último parágrafo. Então, agora é o parágrafo que a gente vai ver, o parágrafo da conclusão. Então, vamos lá concluir esse texto. Infere-se, portanto, a necessidade de medidas para coibir a problemática. Cabe ao Ministério da Saúde, por intermédio de parcerias público-privadas, garantir tratamentos a preços populares para que a pessoa idosa garanta seu direito à saúde. Ademais, compete ao governo federal, por meio de maiores fiscalizações, assegurar as demais garantias previstas no Estatuto do Idoso para proporcionar uma vida mais digna à terceira idade. Então, para a gente compreender esse parágrafo, a gente sabe que tem que ter um conectivo conclusivo aqui obrigatório. E o meu conectivo conclusivo foi o portanto. Só que nós colocamos o portanto deslocado para sair um pouquinho do padrão, para não começar logo que é o modelo comum de todo mundo. Então, a gente deslocou. Colocamos aqui uma introdução, infere-se a necessidade de medidas para coibir, ou seja, para diminuir, para limitar essa problemática. Colocamos aqui o órgão que será responsável por essas medidas. Então, citamos o Ministério da Saúde para resolver um primeiro probleminha lá, que foi aqueles problemas da medicação e das dificuldades em se manter o bem-estar do idoso. Então, cabe ao Ministério da Saúde, por intermédio de parcerias público-privadas. Aqui foi o interventor, ou seja, quem vai ajudar a realmente resolver o problema. Garantir tratamentos a preços populares para que a pessoa idosa garanta seu direito à saúde. Já colocamos uma soluçãozinha aqui, que é diminuir o preço, de medicamentos, tratamentos a preços populares, para poder contribuir na melhoria da saúde. Ademais, vem uma outra solução. Por quê? Porque a gente colocou dois argumentos e julgou duas causas diferentes. Compete ao governo federal, colocamos outro órgão aqui responsável por tomar medidas, por meio de maiores fiscalizações, assegurar as demais garantias previstas no Estatuto do Idoso para proporcionar uma vida mais digna à terceira idade. Então, aqui as maiores fiscalizações é a nossa segunda medida. E o interessante é que essa redação foi fechada falando sobre o Estatuto do Idoso. Vocês lembram que eu iniciei a redação falando desse estatuto? Então é muito interessante a gente fazer um fechamento vindo lá de cima para mostrar que a redação ela foi toda bem planejada, ou seja, eu terminei da mesma forma que eu comecei.
Então, meninos, fica aqui essa dica de redação, observar que a gente montou os parágrafos mais ou menos padronizados, ou seja, mais ou menos o mesmo tamanho, né? A gente nota que o comum foram 3 frases, 3 períodos em cada parágrafo. Eu não posso fazer um parágrafo apenas de uma frase, e a estrutura que manda, que é os conectivos, as argumentações, a citação de alguma coisa ou outra, né, para poder enriquecer a redação. Tem muitos modelos prontos, depois vou trazer um aqui para vocês verem, mas é importante que a gente, mesmo tendo um esqueletozinho pronto de redação, a gente explore bastante o tema. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer, aquele abraço, fiquem com Deus.